Paulinha, contigo agora, hein? Quero falar sobre essa professora de ensino técnico, Joana Dark Félix de Souza, que se tornou conhecida por causa dos seus dotes acadêmicos e da sua história de superação. E ela ia virar filme, ou vai virar filme, não sei, a história está meio confusa. Queria que você explicasse para nós o que está rolando com ela, Paulinha. Pois é, Aros, agora essa história do filme está meio suspensa, ela também participaria do programa Roda Viva, já havia sido gravada, inclusive a entrevista, essa entrevista também não vai ser mais exibida, por causa de uma matéria publicada pelo Estado de São Paulo, a matéria feita pelos repórteres Felipe Resch e Renata Cafardo, que foram verificar, na verdade, os documentos que comprovariam, por exemplo, uma pós-graduação em Harvard, que faz parte da narrativa da Joana Dark Félix, a respeito do que ela viveu, aí como ela se formou, de toda essa sua trajetória, né? Então, o Estadão, ele foi basicamente verificar se, de fato, a história dela era a história dela. Papel do jornalismo, né, Aros? Ela já participou de vários programas de televisão, não é de hoje, desde 2007, participou do Encontro com Fátima Bernardes, participou também do Conversa com Bial, recebeu inúmeros prêmios, mais de 50 prêmios, né? E quase todos em relação à sua carreira como professora. Ela é pesquisadora também, mas como professora. Bom, e aí o que foi descoberto nessa averiguação aí do Estadão é que, primeiro, ela não teria ingressado na faculdade aos 14 anos, como faz parte da narrativa dela em diversas palestras, inclusive nas presenças aí nesses programas. E depois, talvez aí o ponto mais sério é a história nesse diploma que foi enviado aos jornalistas, um diploma que confirmaria esse pós-doutorado em Harvard, realizado em 1999. Então existe o documento, tem a foto desse documento na matéria, inclusive, com o brasão de Harvard, né? Um título de Postdoctoral in Organic Chemistry e também a assinatura de Richard Hadley Holmes, que seria o professor emérito de Química em Harvard. Então, eles mandaram esse diploma para Harvard, que não reconheceu esse diploma e disse que não oferece diplomas também para pós-graduação. Então, nem receberia quem fez, na verdade. E depois também foi checado com esse professor, essa assinatura. Olha, aqui é a assinatura do senhor, e o senhor conhece essa professora, tal. Ele falou que não conhece a professora e que a assinatura que está feita lá pelo nome dele não é dele, né? Aí os repórteres confrontaram Joana a respeito disso e ela disse o seguinte, que aquele documento foi feito para uma encenação de teatro. E eu até vou falar isso que foi falado. Eu não sei nem o que seria uma encenação de teatro. Ela participou de uma peça? Por que teria se produzido essa peça? Não sei. E aí ela também admitiu que ela não concluiu esse pós-doutorado e que ela não tem, de fato, um certificado. Eles também foram verificar o registro da professora na plataforma Lattes, que é um sistema oficial, que a própria pessoa... produzido pelo próprio... Exatamente, fala ali sobre o seu currículo e tal. E ali dizia que ela teria recebido uma bolsa pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento da Pessoa no Ensino Superior. Os repórteres também checaram isso, não existe o nome dela no recebimento de nenhuma bolsa para fazer pesquisa no exterior. E a própria admitiu que, na verdade, as pesquisas dela eram todas feitas no Brasil, Aros. Então, várias incongruências de histórias já contadas. Inclusive, eu até peguei um trecho da entrevista que ela deu para o Bial, onde ele pergunta exatamente sobre esse momento em que ela teria ido estudar em Harvard. Vamos conferir a resposta da Joana. E como é que você foi parar nos Estados Unidos, hein, Joana? Foi depois... Foi depois, no doutorado, eu tive um convite para fazer o pós-doutorado em Harvard. Aí eu fui fazer o pós-doutorado lá. E você podia ter ficado nos Estados Unidos, porque é uma carreira acadêmica dessa brilhante. Você... Sim, esse era o objetivo. E aí aconteceram coisas na sua vida pessoal. Ficar nos Estados Unidos. Aí quando eu estava com 1 ano e meio, mais ou menos, aí faleceu, em um mês, faleceu a minha irmã e faleceu meu pai. E aí minha mãe ficou muito doente e eu terminei, né, o pós-doutorado e acabei voltando para Franca. Bem triste, porque não era aquele destino, não era aquilo que eu tinha feito ali, todo o cronograma para minha vida. Então, daí ela diz que ela realmente foi, morou lá, se formou, aí depois corrigiu agora para a reportagem do Estadão dizendo que ela fez à distância e aí, enfim, é uma grande confusão, Aros. Até o diretor do filme foi questionado, a própria Thaís Araújo está sendo questionada, né? Ela que
iria protagonizar esse filme e acabou recuando por não ser negra retinta, abrindo a vaga para uma outra pessoa. O diretor disse que acha prematuro falar alguma coisa, que eles estavam em início de apuração a respeito da vida da professora para poder produzir esse filme e que prefere falar com ela ainda para entender o que aconteceu, que história é essa. De todo modo, ela confirmou ao Estadão tudo que a apuração tinha mostrado. Né? Eu só vou concluir agora no que eles apuraram de verdade, né? Que a Joana cursou, de fato, graduação, mestrando e doutorado na área de Química na Universidade Estadual de Campinas, fez pesquisa, sim, na área de produção de couro ecológico, reprodução de pele humana artificial para transplante, recebeu mais de 50 prêmios, continua palestrando. Mas tudo aqui no Brasil. Exatamente, tudo aqui no Brasil, vinculado à Unicamp. Até o comunicado do Roda Viva, através do Ricardo Lessa, que é o apresentador, acho que resume um pouco do sentimento de muita gente, que é o seguinte, é uma pena, a história dela já seria bonita o suficiente se não tivesse aí essas coisas que eu imagino que sejam essas incongruências. E no perfil oficial, que não é verificado, mas que está lá no Instagram da Joana Félix, onde ela publica as participações dela e tal, tem uma nota de esclarecimento. E ela diz aqui nessa nota que o Estado de São Paulo, uma jornalista do Estado de São Paulo, está denegrindo minha imagem. Não sei o motivo. Tudo isso a partir da divulgação do filme. Será que essa jornalista ou o veículo de imprensa ao qual trabalha já fizeram algo pela educação? Será que já retiraram algum jovem da condição de vulnerabilidade social? Daí ela diz que tudo isso vai ser apurado por um advogado. E aí ela coloca o seguinte, olha... estão achando que os negros ou negras não podem estudar, não podem ser doutores, não podem desenvolver pesquisa de ponta? Tudo isso em pleno século XXI. Não tenho pós-doutorado concluído e, por isso, não tenho diploma de pós-doutorado e muito menos diploma falso. Também não fui aluna efetiva da Universidade de Harvard, porque o trabalho foi desenvolvido à distância. São os projetos de pesquisa que muitos já conhecem. E aí ela coloca essa questão assim, os negros podem e somos livres para estudarmos, somos livres para sermos doutores, somos livres para desenvolvermos pesquisas, somos livres para recebermos prêmios, ou seja, somos livres para tirarmos a cabeça do buraco. Infelizmente, se incomoda muita gente. Mas eu li a matéria do Estadão e não reparei, posso estar enganado, preciso ler de novo, não vi nenhuma referência ao fato de ela ser negra. A matéria se atém única e exclusivamente ao currículo dela. Aspectos técnicos. E a história dela, né? Desse certificado, principalmente, eles até fizeram uma checagem com internos de Harvard para entrarem no sistema, ver se encontravam alguma coisa. E me parece que ela também assumiu aí que esse diploma é algo feito para uma encenação de teatro. Isso eu também não entendi direito. Enfim. Então, são todos os pontos aí que a gente tem até agora. E aí, fala, Fefito. Eu não sei nem muito o que falar, porque eu acho muito triste me deparar com esse tipo de notícia, na verdade. E não é possível que esse tipo de notícia apague uma carreira tão brilhante quanto a dela, porque, de fato, ela contribuiu muito para pesquisas, continua contribuindo. A história dela já seria muito bonita, não houvesse essa mácula. Concordo com o que o comunicado disse. Quanto ao que você falou, Aros, às vezes não precisa citar a negritude de alguém para entender o porquê de algo ser feito a partir de questões raciais. Digo isso por um motivo muito simples. Há 2 semanas, a Joana d'Arc virou notícia de fato, porque a Thaís Araújo declinou do convite para atuar no filme em homenagem a ela por achar que ela não era negra retinta o suficiente, que poderiam achar que havia um clareamento na personagem ao a Thaís, que é uma negra de tom mais claro, atuar. A Thaís, então, trouxe à baila esse filme. Então, o filme entrou no noticiário por questões raciais. A Joana d'Arc entrou no noticiário por questões raciais. Muito provavelmente foram atrás do currículo dela por questões raciais. Isso invalida o que foi apurado? Não invalida. Mas a gente tem que pensar o que levou a essa busca, porque muito provavelmente a gente talvez tenha pesquisadores brancos e homens e mulheres e etc. que possam estar, inclusive, em situações ainda mais mentirosas e que não são investigados. A gente tem que só entender a motivação. Eu não tô aqui para defender mentira nenhuma, eu acho que essas coisas têm que ser apuradas de fato. Eu acho que a justificativa dela tem que ser reapurada nesse caso, se houve mesmo um curso à distância, se isso foi mesmo feito.
Porque é inegável a contribuição dela para a ciência, gente. O próprio Estadão checou Mas todo o doutorado dela. Mas o Estadão não apaga isso. Não o apaga Estadão mesmo, ele vai em busca de algo que ela entregou para o jornal. Não, o que eu tô propondo aqui é que, se ela disse que tá faltando esse pedaço de apuração, de que ela de fato fez o curso, só que a distância, etc., então tem que haver uma nova reportagem para dizer se fez ou não. A apuração não pode acabar, porque a gente tem que matéria foi publicada hoje, vamos ver se vai suitar e etc. Mas agora, a Joana Dark precisa... de todo modo... Agora a Joana Dark precisa explicar, só para finalizar, precisa explicar de fato porque o diploma era falso. Que história de teatro é essa? Seja mais clara nesse sentido, Joana Dark. Fala, e quando você traz uma formação como essa também, envolvendo Harvard, traz uma curiosidade maior. É óbvio. E eu acho que esse foi o objeto também da apuração jornalística, mais do que a cor dela. Exato. Fala. Se criticar a doutora Joana Dark fosse preconceito, eu seria um tremendo racista. Eu não sou psicólogo clínico, né, mas o diagnóstico aqui ele é evidente. A gente está diante de uma psicopatologia. Mitomania clássica, né? Aquela tendência patológica para mentir e contar histórias fantasiosas como se verdadeiras fossem, né? Inclusive visando aprovação social. Tem uma variação, inclusive, que é a síndrome de Latifi, na qual a própria pessoa ela encontra dificuldade de discernir o que é verdade, o que faz de conta. É tipo um petista defendendo a inocência do Lula. De tanto mentir, o cara passa a acreditar nas próprias falácias. É gravíssimo, Aros. Mas olha, a doutora Dark, ela mente como respira. Isso aqui são fatos. Mentiu sobre a data de ingresso na universidade. A suposta prodígio de 14 anos que ingressou na faculdade, segundo a Unicamp, inicia o ensino superior regularmente aos 19 anos. Mentiu sobre seus estudos em Harvard. Mentiu sobre a sua residência em Cambridge. Mentiu sobre o diploma do pós-doutorado, forjando o documento e as suas respectivas assinaturas, entregando como se verdadeiro fosse. E mentiu sobre a sua bolsa no CAPES, que ajudava a corroborar essa história. Então, de mentira em mentira, essa professora, ela galgou status profissional e social. E tem uma frase muito importante nessa matéria do Estado, diz o seguinte, abre aspas, a maior parte dos prêmios, palestras ou entrevistas, entretanto, focam na história de vida da professora, não na sua contribuição científica. Certo? A Paulinha falou, são dezenas e dezenas de prêmios. A ponto da Globo Filmes anunciar uma película sobre a biografia dela, né, que seria protagonizada, imagina só, por uma expoente da lacrosfera do Projaquistão, que é a Thaís Araújo. Olha o hype disso. E aí a gente vê, né, o prestígio da doutora Joana, ele vai dizer muito mais sobre a nossa sociedade do que sobre ela. Porque a gente vive na sociedade do espetáculo. A gente é apaixonado por quê? Por narrativa. Né? Isso é pós-verdade, em que o fato em si importa menos do que a percepção emocional sobre esse fato. A maioria das pessoas escuta o que quer ouvir. Viva a emoção, abaixo a razão. Dois outros exemplos só para a gente ficar na área da educação. A gente tem um ex-presidente iletrado que faz apologia da ignorância e da preguiça intelectual, mas tem vários títulos de doutor honoris causa. A militância aplaude. Outro caso, o nosso patrono da educação. A gente tem um patrono da educação cuja filosofia pedagógica legou o Brasil nas últimas posições dos rankings internacionais de educação. E mesmo assim, a Academia Brasileira e Internacional aplaude também. Então, voltando aí para o caso da Joana Dark, os formadores de opinião, eles queriam acreditar na narrativa fantasiosa dessa professora. Por isso que durou tanto tempo. Porque isso validava a preconcepção política e social que esses formadores de opinião, esses elitistas, tinham do mundo. Inclusive os responsáveis por checar as informações. Aliás, Paulinha, a gente tem de fato mesmo que parabenizar o Felipe Resch e a Renata Cafardo por essa matéria de jornalismo investigativo. Só que tem, né, o silver lining, né, vamos dizer, o lado positivo, a metade cheia do copo aqui, que é o seguinte, a Globo Filmes agora tem uma oportunidade de ouro nas mãos, porque o enredo ficou muito, mas muito mais interessante. É só narrar os fatos reais, os fatos corretos, não o que é politicamente correto. Agora, eu quero ver qual atriz global tem coragem de protagonizar um filme em que a personagem negra não é só a heroína que tem coisas positivas na biografia, mas também é uma fraude. Bom, vamos aguardar os desdobramentos dessa história. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte.